Na sequência da apresentação de vídeos dedicados à compreensão das teorias do desenvolvimento, focado nessa pesquisa que estou desenvolvendo sobre a apresentação das teorias psicanalíticas do desenvolvimento a partir de uma mesma matriz de análise histórico-crítica, eu quero apresentar hoje a teoria do desenvolvimento cognitivo de Piaget com a teoria do desenvolvimento. O interesse é mostrar que essa matriz de análise histórico-crítica que eu estou utilizando para todas as teorias psicanalíticas é aplicável também à compreensão de outras teorias do desenvolvimento que não as psicanalíticas, né? E aplicável no sentido de fornecer uma visão geral, mas de colocar em evidência alguns parâmetros e alguns fenômenos, né, que nos ajudam a ter a visão geral, ter a visão do desenvolvimento, da própria linha do desenvolvimento, da onde se parte e aonde se quer chegar, né? Então o que nós vamos analisar hoje aqui é a teoria do desenvolvimento cognitivo do ponto de vista de Jean Piaget. Pois bem, a epistemologia genética de Piaget, interpretada como uma teoria do desenvolvimento das estruturas cognitivas e dos atos cognitivos, seus conteúdos e suas dinâmicas, já foi apresentada inúmeras vezes. Ela consta em quase todos os manuais de teoria do desenvolvimento como uma perspectiva cognitivista. E não haveria, em certo sentido, interesse em refazer mais uma vez essa estrada tão já conhecida, a não ser que quiséssemos chegar noutro lugar. A não ser que não se tratasse apenas de reproduzir de maneira escolar o que a Piaget formulou e tem sido ampliado, discutido imensamente, aí quase mais de 100 anos de desenvolvimento dessa perspectiva, né? Pois bem, a minha proposta é que nós possamos ver Piaget, mas de uma perspectiva que se encaixa nesse meu projeto e, portanto, talvez forneça algo de uma compreensão ou de uma visão não geralmente feita. Pois bem, é justamente essa a minha proposta: reapresentar a sua teoria do desenvolvimento, do conhecimento, ou da estrutura cognitiva, dos atos cognitivos, do pensamento, da inteligência, da mente, enfim, do que Kant referiu-se como sendo a nossa faculdade de conhecer. Então, apresentar isso no quadro de uma matriz analítica que possa servir para analisar todas as teorias do desenvolvimento, de modo que os elementos que compõem essa matriz, né, possam se referir-se os elementos que são qual o problema de base, qual o problema universal, quais as variáveis utilizadas, os conceitos utilizados, qual o modelo de homem, como se dá o desenvolvimento e uma crítica, né, do valor heurístico dessa perspectiva. Então, de maneira que ao aplicar esse fenômeno, essa matriz, eu posso sempre chegar mais ou menos aos mesmos temas ou aos mesmos fenômenos, as suas descrições e dinâmicas de funcionamento e de codeterminação, de modo que, uma vez preenchida a matriz com os dados de Piaget e depois com outras teorias do desenvolvimento, psicanalíticas ou não, nós poderíamos fazer uma certa cotagem ou um diálogo, né? Não exatamente uma síntese, né? Mas uma possibilidade de colocarmos essas perspectivas em diálogo em função daquilo que uma pode contribuir para o desenvolvimento da outra, né? Muito bem, então vamos a Piaget, a fazer essa apresentação em Piaget. Piaget se refere ao desenvolvimento das estruturas cognitivas, dos atos cognitivos, do conhecimento, da inteligência, da mente, do pensamento, etc., tendo em mente sua preocupação com a gênese dessas faculdades ou dessas possibilidades de ação e de conhecer o mundo, né, dos seus conteúdos, da gênese dessa sua natureza, dos seus conteúdos, das suas dinâmicas, seja em termos epistemológicos, seja em termos psicológicos, seja em termos teóricos, seja em termos descritivos. Há uma discussão na qual alguns consideram que a epistemologia e a psicologia genética, a epistemologia genética de Piaget, não foi pensada por Piaget como uma teoria do desenvolvimento, no sentido de que ela é muito mais uma teoria construtivista, né, do que uma
teoria desenvolvimentista, dizendo. E no outro sentido, que seria redutor considerar a sua teoria como focada apenas na cognição, dado que os afetos, sempre presentes, não deixam de ser considerados, ainda que Piaget não tenha colocado seu foco de pesquisa e sua atenção nos afetos. Mas os afetos não estão ausentes do modo como Piaget pensa, né? É interessante lembrar que Piaget foi presidente da Sociedade Psicanalítica na Suíça e fez análise com um analista importante que se chama, esqueci o nome dela, daqui a pouco eu lembro, né? Que teve caso com Jung, agora não estou lembrado qual é o nome da analista, assim que eu lembrar eu coloco. Bom, mas então Piaget tinha uma grande proximidade, um conhecimento da Spielheim, né? Spielheim. Foi com Spielheim que Piaget fez análise durante um tempo, e ele então tinha conhecimento pleno da psicanálise, por assim dizer. Mas não focou sua análise na questão dos afetos, focou sua análise na questão da construção da inteligência ou da cognição. Lembrando sempre que os afetos estão aí presentes, por exemplo, fornecem uma certa dinâmica para o desenvolvimento cognitivo. Muito bem. Então essa epistemologia genética de Piaget, sendo ou não pensada inicialmente como uma teoria do desenvolvimento, tem sua natureza construtivista reconhecida como uma das características essenciais, né, do desenvolvimento, explicitado que o desenvolvimento dos aspectos cognitivos não pode ser pensado sem a presença dos afetos. Então, considerando isso, é possível afirmar que as descobertas de Piaget descrevem e explicam como ocorre o desenvolvimento cognitivo dos atos cognitivos e das estruturas cognitivas com esta base afetiva. É esse aspecto da sua proposta, focada na cognição, que pode ser considerada como uma proposta de descrição desenvolvimentista do conhecimento, né? Ou da nossa faculdade de conhecer, dos nossos modos de conhecer. Então é esse o foco que eu vou estar vendo com vocês, a epistemologia genética de Piaget como uma teoria desenvolvimentista da nossa faculdade de conhecer nas suas especificidades, que eu vou descrever agora para vocês, lembrando que o afeto está aí presente, né, como animando ou alimentando ou investindo no desenvolvimento cognitivo, mas não sendo esse o foco de Piaget, né? Muito bem, Piaget e Freud são considerados os dois primeiros autores a terem apresentado uma teoria do desenvolvimento do ser humano, a cognitiva e outra afetiva. Piaget, mais do que Freud, apresentou uma teoria plena do desenvolvimento apoiada em observações empíricas mais objetivas, por oposição a Freud, que apresentou uma perspectiva clínica construída a partir da subjetividade do paciente e do analista, né, sendo uma teoria que deriva da reconstrução subjetiva do passado na relação analista-paciente, logo dependente da subjetividade tanto do analista quanto do paciente. Muito bem, a epistemologia genética de Piaget é uma tentativa de explicar como são gerados estruturalmente os modos de conhecer o mundo, a partir de uma situação, a partir do recém-nascido, que tem uma capacidade de conhecer muito limitada e imatura. Então, como que se nasce sem ter domínio pleno da nossa faculdade de conhecer, e no desenvolvimento se chega ao uso pleno, uso simbólico, abstrato, do pensamento e etc. Né? É, pois, nesse sentido que a teoria de Piaget procura descrever como o homem passa a conhecer o mundo, como constrói os modos de conhecer o mundo, construindo e constituindo seu pensamento, sua mente, sua inteligência. Né? Então é isso que nós vamos ver dentro de uma análise histórico-crítica de como que Piaget construiu esse seu pensamento, essa explicação, que consolida ou que fornece uma teoria do desenvolvimento cognitivo. Né? Ao que sei, não há uma apresentação de Piaget com vistas à compreensão estrutural da sua teoria do desenvolvimento
da maneira como eu estou propondo, segundo essa minha matriz de análise histórico-crítica, o que pode ser útil para outras perspectivas e outros pesquisadores, especialmente no que se refere à caracterização do modelo ontológico de referência. Essa preocupação de qual é o modelo de homem presente nas teorias do desenvolvimento é uma das marcas desse meu projeto e que está sendo explicitado em cada uma dessas apresentações, né? Então eu vou apresentar isso e vou apresentando a maneira como a teoria vai sendo construída a partir de um fenômeno inicial ou de um problema básico, né, e de todas as influências e as construções tendo este modelo ontológico, né, e visando determinados objetivos. A minha perspectiva de análise tem um forte apoio na compreensão que Thomas Kuhn tem sobre o que é a ciência e seus desenvolvimentos, especialmente na sua maneira de conceber o que são os paradigmas ou matrizes paradigmáticas, por sua vez, composta por diversos elementos, dentre eles a noção de exemplar, a teoria geral de noção de teoria geral guia, de modelo metafísico, de valores teóricos e práticos. Eu não vou seguir a análise mostrando como que Kuhn está presente, mas estou indicando a minha fonte, ou uma das minhas fontes, né, e eu enfatizo, na hora que eu for mostrar novamente essa matriz, de como isso está consolidado nessa matriz que eu estou aplicando para o entendimento de Piaget. Minha intenção é mostrar, então, um quadro que torne possível compreender a proposta de Piaget como uma teoria do desenvolvimento passível de ser analisada segundo essa matriz, que está composta a partir do pensamento de Kuhn e que, por sua vez, tenta colocar em evidência qual é o seu ponto de partida empírico ou problema de base, como essa teoria foi construída a partir desse problema inicial, com as suas influências e com a sua preocupação, qual é o modelo ontológico de homem que está aí presente, quais são os conceitos utilizados, quais são as variáveis operativas, né, para observar, sistematizar e organizar toda a explicação do desenvolvimento, né? Depois, um ponto importante, é claro, que é a própria apresentação das fases, né? Não no seu detalhe, mas na apresentação da sua estrutura, como é que elas estão compostas, né? Inclusive com os seus elementos de identificação cronológica, né? E as dinâmicas específicas de cada fase, né? E por fim, uma vez apresentado esse quadro todo, poder fazer uma avaliação crítica sobre o valor heurístico de cada uma das teorias analisadas, de cada uma das teorias do desenvolvimento analisadas, né? Então vamos ao ponto de partida de Piaget, da onde que ele parte, e a partir daí onde ele vai construindo a sua epistemologia genética, né? O problema de Piaget, para o qual dirige todos os seus esforços intelectuais, é o de saber como se dá a formação do conhecimento ou da capacidade para conhecer, né? Como o homem, como espécie, desenvolveu essa capacidade de apreensão do mundo, tão rica e cheia de recursos. Enfim, como o homem chegou a constituir-se como homem e assim agir sobre o seu mundo, né? Para isso era preciso como é que o homem fez isso? É necessário que a gente voltasse à história da filogenética, né, de como que isso aconteceu, mas é impossível ter acesso à história filogenética, né? Ele procura. Então, já sendo que é impossível esse acesso aos primórdios de como foi o homem, de como que ele foi chegando a ser o homem com essas faculdades cognitivas e com essas faculdades que ele tem hoje, né, no desenvolvimento da espécie, né? Então Piaget procura um outro meio de acesso a essa história, né, compreendendo que é na história do desenvolvimento de cada criança, de cada indivíduo, que ele terá acesso a essa história da espécie, né, universalmente, uma história então de que em cada indivíduo é reproduzida aquela história universal da espécie, né? O próprio Piaget diz nesse sentido que ele estava, de um lado, interessado pela biologia e, de outro, pelos problemas do conhecimento em geral. Ele se considerava como biólogo, ele queria, tendo essa formação como biólogo, sendo um biólogo, né, Piaget queria compreender como o conhecimento se forma, qual é a sua gênese, o seu modo de elaboração, e aí o terreno de investigação, então, ideal, teria sido o homem pré-histórico, como apontei para vocês, né? Mas que esse homem pré-histórico, de como foram desenvolvidas suas questões mentais, né,
está longe daquilo do nosso acesso como fenômeno para ser estudado, e o nosso conhecimento do que é esse homem primitivo ou pré-histórico não é alguma coisa que nos possa ser dado, né? Então, diz Piaget, era preciso fazer como se faz em biologia. Quando não se pode reconstituir o passado da filogênese, estuda-se a ontogênese, isto é, o desenvolvimento individual que tem relação com a filogênese, sem nenhuma dúvida. Então, é um pouco como eu disse, né, a ontogênese recapitula a filogênese. Né? Essa é uma tese que em biologia ela não é totalmente verdadeira, mas ela serve como um certo parâmetro, um certo modelo que Piaget utiliza para saber como ter acesso a essa construção das faculdades cognitivas no homem, e que foi também uma construção da espécie. Né? Diz Piaget ainda nessa direção, nessa entrevista que ele dá já no fim da vida, né, de ele pensar como Baldwin e, aliás, como Freud, que a criança é mais primitiva que qualquer pessoa adulta, incluindo o homem pré-histórico, e que a fonte do conhecimento está na ontogênese. Né? Isso é um dado extremamente importante da maneira como Piaget constrói ou em que modelo de pensamento ele está. Qualquer pessoa adulta, mesmo que seja o homem das cavernas ou Aristóteles, começou sendo criança e utilizou durante toda a sua vida instrumentos fabricados nos seus primeiros anos de vida e, por consequência, né, aplicando isso no domínio do conhecimento. Então, a ontogênese é fundamental, ainda que ele não chegue a afirmar que isso seja sempre fundamental em todas as áreas do conhecimento. Mas, nesse sentido, é que Piaget faz uma certa inversão, dizendo que a ontogênese é mais primitiva do que a filogênese, não em termos cronológicos, mas em termos do acesso e da possibilidade de compreensão, né, desses fatos primitivos. Né? É uma entrevista que ele dá em 1977. Né? Pois bem, pode-se seguir a história pessoal de Piaget, desde os seus interesses iniciais no estudo de moluscos até sua proposta de construção de uma epistemologia genética, mostrando que não só a coerência de seu desenvolvimento intelectual, como também de sua formação, suas influências, como também toda a sua formação, suas influências, que convergem nesse objetivo de conhecer a nossa faculdade de conhecer. Não é este, no entanto, o objetivo dessa apresentação, e retomar toda a biografia e toda a sua formação, mas eu acredito que a gente pode listar simplesmente quais são os seus principais, alguns dos seus livros mais importantes, né, mostrando como ele vai se dedicando a especificar e a detalhar como que a nossa faculdade de conhecer se desenvolve. Né? Então veja, eu coloquei cronologicamente diversos dos seus livros focado nesses fenômenos que constituem a nossa faculdade de conhecer. Como a linguagem e o pensamento na criança, o julgamento, né, como se faz o julgamento e o raciocínio na criança, a representação, como o mundo é representado na criança de 26, a causalidade física, a noção de causalidade, como é que nasce a noção de causalidade na criança, o julgamento moral, ou seja, como é que nasce, né, o julgamento moral na criança, o nascimento da inteligência na criança, a construção da noção de realidade, a realidade externa como independente do sujeito na criança, né, como se dá a formação do símbolo, da capacidade simbólica na criança, e a própria o desenvolvimento da noção de tempo na criança, e também a representação do tanto o tempo quanto o espaço, como é que isso se constitui no desenvolvimento da criança, né, ou seja, como que da criança que nasce imatura se chega ao homem que tem todas essas capacidades cognitivas, por assim dizer. Né? Muito bem. Essas todas seriam seriam aspectos da nossa faculdade de conhecer. Né? A ponto de que nós poderíamos dizer que nós encontraríamos em Kant uma análise de como como a nossa faculdade de conhecer está estabelecida na sua maturidade. Né? É nesse sentido que há uma referência, uma interpretação de Piaget como um kantiano, né, que vai tentar explicar como aquilo que Kant explicou como sendo a nossa faculdade de conhecer plena,
né, como que a criança chegou até isso, porque ninguém nasce assim, né? Então eu falaria agora sobre a estrutura kantiana da faculdade de conhecer na epistemologia genética de Piaget. Zélia Ramosi Chiarotino considera que a epistemologia genética de Jean Piaget não foi elaborada propriamente como uma teoria do conhecimento, no sentido de que o conhecimento ou os modos de conhecer não são propriamente desenvolvidos, né, mas construídos. Ou seja, a faculdade de conhecer do homem não é algo que nasce com ele, como ocorre no caso de uma semente que traz nela a árvore que ela será no futuro. Mas é sempre uma construção individual e social que supõe desenvolvimentos biológicos e interação individual e social com o mundo, gerando ou construindo o conhecimento e seus modos diversos de funcionamento. Então, para Zélia Ramosi Chiarotino, a obra de Piaget deve ser entendida como sendo a retomada da problemática kantiana que se resolverá à luz da biologia e da concepção do ser humano como sendo um animal simbólico, né? Esse kantismo de Piaget, ele não é só uma interpretação de Piaget, o próprio Piaget se reconhece como um kantiano nesse sentido, né? O próprio Piaget explicita em que sentido ele foi influenciado por Kant. Diz Piaget: sinto-me profundamente kantiano, mas um kantiano que nada tem a ver de estático. As categorias, né, as categorias do entendimento, não são dadas, já feitas desde o começo. O meu kantismo é dinâmico, na medida em que cada categoria abre novas possibilidades de conhecer, o que é muito diferente da concepção de que existam categorias pré-formadas. Se lembrarmos Kant, né, Kant olha a nossa faculdade de conhecer e diz que ela é composta de 3 grandes faculdades: a faculdade da percepção ou da intuição, que tem lá embutida ou dada nela os a priori do tempo e do espaço; a faculdade do julgamento ou do entendimento, né, que tem lá também como a priori 12 categorias, que são 12 modos de apreensão ou da possibilidade de julgar essa realidade, dentre elas a noção de causalidade, né, e depois a faculdade do raciocínio ou da argumentação, que cria sistemas gerais, criando ideias gerais ou concepções gerais, se vocês quiserem, símbolos sobre a realidade, né? E é isso que Piaget vai tentar explicar, como é que isso é construído, e que Kant colocou como dado da constituição do ser humano, né? O kantismo de Piaget se refere, pois, ao fato de que ele está de acordo com Kant sobre a compreensão estrutural da faculdade de conhecer, mas não a toma como composta de estruturas inatas, constituintes da mente ou da vida psíquica, mas como algo que é construído, algo que tem uma gênese na história do desenvolvimento de cada criança em função de sua interação com o mundo. O que temos em Piaget, no quadro do seu kantismo epistemológico, é então a necessidade de explicar como nasce no homem esses, para Kant, os a priori, mas para Piaget, modos estruturais de conhecer, de como nascem no homem, né, essas características ou a nossa própria faculdade de conhecer, dado que um bebê não tem essas capacidades dadas, né? Ela tem como uma potencialidade, mas precisa ser construída. O que em Kant está designado por faculdade de conhecer seus modos de funcionamento, em Piaget pode ser referido à mente, à inteligência, à estrutura cognitiva e o pensamento em geral. É claro que há todo um estudo mais aprofundado, detalhado aqui, que precisaríamos ir a Kant, depois ir a Piaget, fazer essas composições, mas eu quero dar a estrutura geral do meu pensamento e de como nós estamos entendendo Piaget aqui, visando a teoria, a compreensão das teorias do desenvolvimento, aqui no caso do desenvolvimento cognitivo, né? É notável, pois, que os interesses de Piaget se debrucem sobre temas que estão colocados lá por Kant como elementos ou constituintes da nossa faculdade de conhecer, né? Retoma aqui textos de Piaget, então ele se preocupa com o nascimento da noção de tempo, né, e o nascimento da noção de espaço, que em Piaget são a priori da faculdade da intuição ou da percepção, né? Nós temos
textos sobre o desenvolvimento da noção de causalidade, né? Da causalidade como um modo que explica como o mundo está constituído, que faz relações, ser isto, então aquilo, na criança, né? Nós temos também em Piaget uma concepção sobre como é que o homem chega a perceber a realidade externa, né? E em Kant nós temos também essa passagem de como é que o homem chega a poder julgar a realidade, né? E nesse sentido, também em Kant é uma passagem de um conhecimento representativo descritivo para um conhecimento representativo simbólico discursivo, que em Piaget diz respeito ao desenvolvimento da capacidade simbólica, né? Tudo isso nós poderíamos colocar ou entender como sendo, por assim dizer, a inteligência ou a cognição, né? E, nesse sentido, também a faculdade de conhecer. Veja que há um detalhamento de todos os elementos que estão aí presentes e envolvidos, né? Então, minha proposta é, então, apresentar essa teoria, esse modo de como Piaget vê o desenvolvimento da nossa faculdade de pensar, né? Dentro daquela minha matriz, que eu retomo aqui, dizendo então de que maneira eu vou dirigir aqui, que perguntas eu estaria fazendo a Piaget ou a sua teoria, né? Em primeiro lugar, a formulação do seu problema inicial, foco e telos do seu trabalho, que ao desenvolver-se acabou por descrever, na procura de uma compreensão universal desse processo, como o conhecimento e os modos de conhecer são gerados e estruturados, passo a passo e de maneira cada vez mais complexa, o que pode ser considerado descritivamente como apontando para uma teoria do desenvolvimento cognitivo. Vou me ocupar também de falar sobre de qual é o modelo de homem e o fundamento do como Piaget vê o que é o homem, né? Depois a apresentação das fases desse desenvolvimento, um comentário sobre quais foram os métodos utilizados para Piaget para a observação e a construção da sua teoria, né? E uma análise geral, então, de qual é a posição de Piaget, inclusive algumas críticas àquilo que ele fez, né? Então, nesse sentido, retomando ainda muito sinteticamente, né, o problema inicial é como o homem conhece e age sobre o mundo, em termos da lógica de seu pensamento, né? Então, aí temos problemas que Piaget se coloca: como nasce a noção de tempo, como nasce a noção de espaço, como nasce a noção de causalidade, como nasce a noção de objeto. Na verdade, como nasce é como é construído no homem a noção de tempo, de objeto e de causalidade, né? Esses são os seus problemas iniciais. O grande problema central, que Piaget diz que é o grande problema, é a questão do chamado objeto permanente. A criança vai atrás da bola, enquanto está enxergando a bola existe. A bola vai para embaixo do sofá, ela não enxerga mais. É uma criança muito pequena, ela não vai procurar embaixo do sofá, porque, num certo sentido, né, ela depende de enxergar o objeto para considerar a sua existência. A consideração que o objeto existe, apesar de não estar sendo visto, né, é uma aquisição do processo de desenvolvimento, e Piaget isso tem aí um dos seus problemas centrais, né? A partir desses problemas, então, ele cria a sua concepção universal, o seu problema universal, né, de como que o homem chega a desenvolver o seu modo de pensar, o seu modo de conhecer, essa sua faculdade. Ou seja, o problema universal é o conhecimento, a mente, a inteligência, a estrutura cognitiva, né, e a estrutura dos atos cognitivos, e de como que isso é construído, e não como um dado, mas como construído na história do indivíduo e na história individual e social desse indivíduo, né? Por isso que ele chama isso da sua epistemologia genética ou psicologia genética. Esse é o problema universal de Piaget, que a partir disso nós podemos derivar para uma teoria do desenvolvimento, né? Enquanto fundamento operativo, enquanto variáveis, enquanto conceitos que ele vai utilizar, dentro dessa ideia de um kantismo evolutivo que eu mostrei para vocês, né? Então, dentro dessa estrutura, Piaget ele tem um modelo interacionista, construtivista da inteligência, da mente, da razão e do pensamento, ou seja, na interação do homem com o mundo, no seu modo de agir sobre o mundo, que conjuga uma série de características, que ele vai ampliando, desenvolvendo e constituindo os seus modos de conhecer.
Então, num certo sentido, a gênese dessa faculdade de conhecer, ela é uma composição entre a biologia, as determinações do meio e as determinações individuais. O desenvolvimento, né, dessas capacidades é sempre mediado pela ação que o indivíduo tem, né, sobre o mundo, né, de que maneira ele age sobre o mundo, né, e essa ação sobre o mundo depende da sua seu processo de amadurecimento, inclusive biológico, depende das experiências que ele vai tendo e depende de uma certa interação social com aquilo que ele vai tendo. Então, inicialmente, por exemplo, ele conhece as coisas via a boca, né? E depois ele começa a ampliar, né? Seja por aquilo que vai na sua boca, uma coisa é o líquido, outra coisa é um elemento sólido, uma coisa é morder, outra coisa é chupar, outra coisa é rasgar. Enfim, ele vai criando esquemas de modo de conhecer o mundo que vão se ampliando, ele vai se adaptando ao mundo, né? E cada vez esses modos de conhecer se estabelecem, agem, aparecem novos objetos, ele se adapta a esses novos objetos, essa adaptação amplia ou constitui um novo modo de conhecer, e esse novo modo de conhecer precisa se coadumar, se equilibrar, se ajustar ao modo de conhecer anterior, e é isso que ele chama de equilibração, né, interação e aprimoramento, né? Então, o grande elemento, ao falar de como que o desenvolvimento ocorre, Piaget coloca que o conhecimento ocorre através desses três aspectos: assimilação, né, como que uma coisa é assimilada, de como que para ela ser assimilada precisa haver uma acomodação dos modos de conhecer, e como que ocorrerá um equilíbrio, né, na ampliação dos modos de conhecer, né, e isso gera estruturas ou modos de conhecer, conjuntos, esquemas que são modos de conhecer, que são modos de agir sobre o mundo, né? Então esse é um ponto importante, e ao mostrar as fases eu vou mostrar, identificar, detalhar um pouco isso, vai ficar um pouco mais claro, né? E para Piaget o desenvolvimento ocorre a partir de modos de conhecer, que são estágios do desenvolvimento universais, né, e sequenciais, né? Por exemplo, o conhecimento concreto, ele vem antes necessariamente do conhecimento abstrato. Não há um caso sequer na natureza humana onde o conhecimento abstrato veio antes no seu desenvolvimento, né, do conhecimento empírico, por assim dizer, né? Em termos de qual é o modelo de homem considerado para Piaget, Piaget diz que dentro de uma perspectiva talvez do desenvolvimento das espécies, há uma certa conjunção entre a espécie se adapta para sobreviver, né? Isso, e os mais aptos sobrevivem, e assim ocorre o desenvolvimento dentro da perspectiva darwinista, mas também uma certa perspectiva lamarckiana, no sentido de que o indivíduo desenvolve modos de conhecer, esses modos de conhecer se estabelecem como modos de agir sobre o mundo, e isso é passado, né, para digamos assim, para as próximas gerações. Então, mas num sentido ou outro, a vida é essencialmente autorregulação, né? É isso, visando a sobrevivência, né, e visando um conhecimento do mundo que visa a sobrevivência, visa a adaptação da vida à sobrevivência, né? Enquanto método, por assim dizer, de que maneira como Piaget fez para apreender os dados clínicos e para sistematizar esse conhecimento, né? Temos a observação de situações naturais, Piaget observa seus filhos, temos a construção de testes, temos aquilo que ele chamou de método clínico, que é um tipo de investigação no diálogo com a criança, do como que ela pensa, do que ela está vendo, do que ela está sentindo, o que é maior, o que é menor, onde estão as coisas, onde não estão. Então isso ele chama tudo como, são métodos de pesquisa que se articulam, né? Isso há todo um desenvolvimento para entendimento das questões metodológicas que eu não vou me deter aqui, mas só indicando o nome, os indicativos mesmo, mostrando quais são as coisas que estão compostas por Piaget na composição do seu conhecimento, né?
Dado esse contexto, então, que é uma apresentação muito simples de Piaget, não no seu detalhe, mas para entender essa estrutura, né, e de como que ele pensa isso em termos de desenvolvimento, temos lá o que Piaget apresentou em termos de estágio, inclusive caracterizados cronologicamente, estágios agora caracterizados por modos de conhecer. Tem um modo de conhecer sensório-motor, que vai do nascimento até aproximadamente os 2 anos, um modo de conhecer pré-operatório, que tem a ver com a operatividade das coisas no mundo, de 2 a 7 anos, depois um operatório concreto, dos 7 aos 12 anos, e depois um operatório formal ou simbólico, dos 12 anos em diante. Detalhando um pouco mais sobre isso, usando o seu texto, 6 estudos de psicologia, distinguiremos para maior clareza, diz Piaget, 6 estágios ou períodos do desenvolvimento que marcam o aparecimento dessas estruturas ou modos de conhecer que são sucessivamente constituídas. Primeiro nós temos o estágio, agora então detalhando um pouco isso que eu falei anteriormente, sempre aprofundando um pouco mais a apresentação das dinâmicas que Piaget foi esclarecendo. Nós temos o primeiro estágio dos reflexos ou mecanismos hereditários, assim como também das primeiras tendências instintivas nutricionais e as primeiras emoções. Depois, o estágio dos primeiros hábitos motores e das primeiras percepções organizadas, como também dos primeiros sentimentos diferenciados. E terceiro, o estágio da inteligência sensomotora ou prática, tudo isso anterior à linguagem, das regulações afetivas elementares, das primeiras fixações exteriores e da afetividade. Esses 3 primeiros estágios constituem o período da lactância, até por volta de 1 ano e meio e 2 anos, isto é, anterior ao desenvolvimento da linguagem e do pensamento. Vejam os aspectos focais aí nesses 2 primeiros anos de vida explicitados por Piaget. A partir daí, então, o 4º estágio, o estágio da inteligência intuitiva, dos sentimentos interindividuais, espontâneos, e das relações sociais de submissão ao adulto, que vai de 2 a 7 anos, ou a segunda parte da primeira infância. O 5º estágio é o estágio das operações intelectuais concretas, o começo da lógica e o começo também do surgimento dos sentimentos morais e sociais, de cooperação mútua, que vai de 7 a 11, 12 anos. E, por fim, o 6º estágio do desenvolvimento, o estágio das operações intelectuais abstratas, da formação da personalidade e da inserção afetiva e intelectual na sociedade dos adultos e na adolescência. Então, esse texto, os 6 estudos de psicologia, ele apresenta de uma forma mais detalhada tudo que vai acontecendo dentro desses estágios, as relações, as interações, as conquistas, como é que vai havendo assimilação, acomodação, equilíbrio, então vai descrevendo como que ocorre todo esse processo. Então, ainda voltando, retomando agora então os 4 grandes estágios, sensório-motor, pré-operacional e das operações concretas e das operações formais, nós poderemos colocar um lado, numa coluna, mostrando de quais são as estruturas, as dinâmicas, modos de conhecer que estão associados a esses estágios. Então, no sensório-motor, os modos de conhecer: olhar, mamar, pegar, virar, prender, morder, deglutir. No estágio pré-operacional, de 2 a 7 anos, quais são as estruturas ou modos de conhecer o mundo: representar, falar, imitar, antecipar, pensar, obedecer. Quando chegamos às operações concretas, outras estruturas: ler, escrever, lógica dirigida a objetos e situações concretas, o respeito mútuo, e por final das operações formais, abstratas, simbólicas, então tendo as suas estruturas que são a apreensão conceitual da realidade, ou do mundo, do outro, a apreensão das diferenças de gênero, a possibilidade de uso das operações simbólicas. Então essa é a estrutura geral de Piaget. Isso tudo então colocado dentro desse modelo que a gente pode retomar agora sinteticamente, que vocês podem ver aí, do problema básico, problema universal,
as variáveis operativas ou conceituais, o modelo de homem, método e as próprias fases do desenvolvimento. Em termos de crítica, apenas duas ou três críticas muito genéricas, assim, já muito abordadas pelos piagetianos, né? A primeira é o fato de que Piaget teria considerado as fases de uma maneira muito rígida, né? E as coisas são mais complexas do que isso que ele estaria desenvolvendo. Uma coisa já falada de que ele não teria se dedicado aos afetos, mas não era esse o seu foco, não era essa a sua intenção. E depois uma série de outras críticas com relação aos seus aspectos metodológicos, com relação à observação, de ter uma certa observação que talvez já conduzisse a criança a determinadas respostas, né? Mas isso são questões a serem desenvolvidas, não aqui no meu ponto de vista, que é a apresentação da teoria gerais do desenvolvimento, mas pelos que utilizam Piaget na formulação e resolução de problemas, seja na educação, seja em outros campos do conhecimento, né? Então, deixo também agora com vocês uma série de referências dos livros de Piaget, né? E de comentadores de Piaget também, para que isso possa ajudar nas pesquisas, né? E com isso eu finalizo essa parte 1 desse projeto apoiado pela FAPESP, que diz respeito às teorias psicanalíticas do desenvolvimento, origens e consolidação, né? E começo agora então a me dedicar à apresentação da parte 2 desse projeto, né? E que vai se dedicar agora à atualidade das teorias psicanalíticas do desenvolvimento, né, focando a obra de John Bowlby com a teoria do apego, a obra de Donald Winnicott com a sua teoria da dependência ou a teoria do desenvolvimento do ser, depois a importante obra de Daniel Stern, que consegue fazer uma certa conjunção entre dados objetivos da teoria do desenvolvimento e dados clínicos ou subjetivos da psicanálise e da perspectiva clínica, né? E, por fim, vou me dedicar ao campo da perinatalidade, que se apoia em grande parte nas teorias psicanalíticas do desenvolvimento para a compreensão, prevenção e atuação profilática ou clínica, né, neste campo da perinatalidade, que são os 2 primeiros anos de vida, no nascimento, um pouco antes do nascimento e um pouco depois, né, apresentando aí, em especial, as propostas de Antônio Bastiatti com a psicologia perinatal e as de Bernard Gose, Alvarez e Sylvain Missonnier sobre uma psicopatologia perinatal na França, né, Antônio Bastiatti na Itália e Gose, Alvarez e Missonnier na França, né? Então esse é o contexto, e com isso nós temos de fato uma possibilidade de inserção da psicanálise de uma maneira mais ampla no campo das teorias do desenvolvimento.